Não, pronto. Tá. Deu. Então, gente, quando a gente fala de POH e pH, a gente fala basicamente de soluções aquosas que sempre vão apresentar íons de hidrônio e íons de hidróxido. E daí que surgiu o nome pH e o nome pOH. E aí, o pH, ele apresenta o potencial de hidrogênio iônico, que são os cátions de hidrônio, que é o H3 ou mais. O pH em si, ele representa a concentração em mol por litro de cátions de hidrônio numa solução. E o pOH, ele apresenta a concentração em mol por litro de ânions de hidróxido, que é o OH- numa solução. Esses dois potenciais, eles podem andar juntos ou isoladamente. Você pode trabalhar só com um pH, só com um pOH ou com os dois juntos, porque uma solução aquosa, ela sempre vai apresentar esses dois íons. Então, às vezes você vai encontrar um exercício que pede o pOH e o pH. E aí você calcula o pH e depois tem uma fórmula rapidinha para você já calcular o pOH. Então, eles podem sempre andar juntos ou você trabalhar com eles isoladamente. E para entender da onde surgiu esse potencial, a gente tem que falar um pouco sobre a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio nada mais é que um valor que relaciona a concentração de espécies de reagente com a concentração das espécies de um produto. Então, aqui a gente tem exemplo a fórmula da água em equilíbrio químico. Aqui, o OH- e o H+, eles são os produtos. E o reagente é o H2O, que é a água, né? Quando você coloca, reagrupa, né, essas informações na constante de equilíbrio, você vai ter essa fórmula aqui do lado, que é os produtos, o OH- vezes o OH+, a concentração deles, dividido pela concentração de reagente da água. Aí a gente descobre uma fórmula de equilíbrio só para água, que a gente vai chamar de Kw. Esse Kw é a constante da água. O W, ele vem do inglês, water, que é a água, e essa constante, ela vai variar com a temperatura. No... Gente, só um minutinho aqui. Desculpa, gente, que minha cachorra estava no meu quarto e ela queria sair, ela estava me importunando. Mas, enfim. O Kw, que é a constante da água, ela vai variar de acordo com a temperatura. 25 graus Celsius é o que a gente considera como a temperatura ambiente. E aí a gente tem um Kw da água para essa temperatura, que é 1 vezes 10 a menos 14. E esse Kw ele vai ser importante quando a gente for definir a escala de pH e de pOH. Então, a gente tem a fórmula de pH e de pOH, que nada mais é que o menos log da concentração de H+, que representa o potencial H, e a fórmula de pOH, que é menos log da concentração de OH-. Como que a gente vai calcular o pH usando essa fórmula? O que acontece? Quando você encaixa a concentração nesse colchetes aqui e faz ela menos log, o resultado dela vai ser o seu pH, o pH da sua solução. Quando você passa esse log para o outro lado, vocês concordam comigo que esse valor que está do lado do igual, que é o pH, quando você passa o log que está na base 10, porque não tem nada escrito aqui, quando não tem nada escrito é porque ele está na base 10. Essa parte aqui, o pH, ele vai ir para o expoente. Então, você tem que a concentração de H+, é igual a 10
menos o pH. O pH é esse valor do expoente que está aqui na base 10. Vocês entenderam? E isso acontece da mesma forma para o pOH também. A única diferença é que para o pOH, concentração de OH-. E aí o expoente daqui representa o valor do pOH. Então aqui a gente tem o KW a 25 graus, que é a constante de equilíbrio da água, e a formulinha de como calcula o KW. O que ele fez com essa fórmula? Ele igualou esses dois resultados, né? A concentração de OH- vezes o H- aqui, igual a 1 vezes 10 a menos 14. Aí ele aplicou esse log dos dois lados. Quando você aplica aqui o log e tem uma multiplicação, você vai conservar a base, que no caso é a base 10, e somar os expoentes. Então, a gente tem que lembra que o expoente é o pH e o pOH. Então, a gente tem que o pH mais o pOH é igual a 14, porque o resultado dessa conta aqui, do menos log de 10 elevado a menos 14, vai dar 14. Então, a gente forma essa fórmula aqui, e quando você faz um exercício que ele pede o pH e o pOH, você pode calcular só o pH e depois jogar nessa fórmula. Aí você passa aqui o pH para o outro lado, né? Subtraindo do 14, você tem o pOH. Então, a gente tem a escala de pH, que ela varia de 0 a 14, isso por causa da constante de equilíbrio da água, o KW. E aqui a gente consegue ver que o 7, vocês viram que ele não tem nada escrito aqui, porque 7 é considerado um valor de pH neutro. Então, geralmente, o que a gente encontra com pH neutro é a água. Abaixo de 7, de 6,9 até 0, é considerado um pH ácido. E acima de 7, um pH alcalino, que é um pH básico, né? Aqui vocês vão conseguir visualizar mais ou menos o que a gente tem em determinados pHs. Só para vocês terem uma noção, a nossa querida Coca-Cola e refrigerantes em geral, eles têm um pH extremamente ácido. A Coca-Cola, por exemplo, ela está aqui no pH de 2,5, mais ou menos. Então, ela é uma bebida bem ácida e por isso que ela tem muito açúcar, que é para equilibrar esse negócio aí, para a gente não sentir um gosto bem de ácido, assim, bem ruim. Mas é assim que varia a escala. Aqui o pH de 0 a menos 14, perdão, e o pOH ele vem ao contrário, né? De 0 a 14, só que da direita para a esquerda. E daí, como eu falei para vocês, quando a gente tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 8, o expoente, no caso aqui o menos 8, ele que vai determinar o pH. Então, para a gente calcular o pH dessa concentração aí que ele deu, é bem fácil. A gente coloca ali, só anula esse 10 e o pH, ele é o expoente da concentração que ele deu. E aí, para você calcular o pOH, é só aplicar na fórmula e vocês vão descobrir que o pOH é 6, que é a concentração ali. Aí, quando você quiser descobrir a concentração, você coloca esse 6 como expoente do 10. E você tem a concentração de OH-. Aí, aqui, ó, tá vendo? A escala, de pH, ela vai variar de 0 a 14, da esquerda para a direita. E de pOH, o contrário, né? Da direita para a esquerda. Então, vocês veem aqui nessa parte vermelha, que está circulada, que o pH é 8 e o pOH é 6. Então, ele está nessa faixinha aqui.
É bem mais visual vocês verem assim. E a mesma coisa para o exercício seguinte. Você tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 5. O 5 vai ser o seu pH, porque ele é o expoente aqui. Aí você aplica na fórmula de pH mais pOH igual a 14. E você vai descobrir que o seu pOH é 9. E aí, como você quer a concentração de OH-, você coloca o 9 como expoente do 10. E aí você descobre o valor do seu pH e do seu pOH. Aqui na faixinha vocês verem que esse valor ele vai bater, tá vendo? Aí essa é uma solução ácida e a outra. Amiga, você vai explicar essa parte? Sim. Gente, lembra que eu falei que vai ter uma aula super legal semana que vem? E a Camila comentou na última aula também dos indicadores de pH. Então eu trouxe aqui os mais usados, que acho que eu falei também para vocês, que é o alaranjado de metila, e ele mede o pH entre 1 e 4. Então, o que normalmente a gente faz numa titulação quando usa o alaranjado de metila? Na bureta, a gente vai ver isso na próxima aula, a gente coloca o ácido. E no Erlenmeyer, a gente coloca a base. Então, quando eu pingo o alaranjado de metila, ele vai ficar transparente. E meio básico, ele fica meio alaranjado. Na verdade, tá aqui no canto direito que a Lara colocou. Ele vai ficar meio alaranjado. E conforme eu vou pingando o ácido, ele vai mudando de cor. Então ele muda para no meio ácido, ele muda para o vermelho. Vocês vão ver, bem legal esse, esse experimento. E a fenolftaleína, ela muda de cor entre o pH 8 e 10. Então a gente faz o procedimento contrário. A gente coloca o ácido no Erlenmeyer e a base na bureta. E aí quando vai fazer a titulação que ele vai mudar de cor. É um experimento bem legal, a gente vai fazer semana que vem. Eu trouxe isso aqui como uma curiosidade para vocês, que são os dois indicadores mais usados. Agora eu vou projetar aqui a minha tela e a gente vai fazer alguns exercícios bem legais. Talvez não dê tempo de fazer todos, mas eu vou tentar. Vocês estão vendo minha vida? Sim, tem tudo a ver, Natan. Vocês já assistiram, você está me perguntando isso? Você já assistiu Aeroporto, né? Que eles pingam um negocinho e fica azul quando tem cocaína, né? Tem tudo a ver, né? E também tem um outro teste que eles fazem pro ouro. Eles pingam um ácidozinho ali, se muda de cor, quer dizer que é ouro, porque ele reagiu. Tem tudo a ver com o pH. Inclusive, gente, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas umas meninas, eu não lembro de que país, não sei se era aqui do Brasil ou do exterior, elas desenvolveram um canudo que funcionava como um indicador para ver se a sua bebida tem droga ou não. Porque às vezes em festa, essas coisas, algumas pessoas acabam colocando, batizando, né, a bebida de garotas e tudo mais. É, com Boa Noite Cinderela, droga, né, para acabar abusando, enfim, diversas situações. E aí elas criaram um canudo que funcionava como um indicador. E aí ele mudava de cor conforme se identificasse droga na bebida, né, na solução ali. É bem legal. O pH é usado para várias coisas. Ele é usado também para você tratar. Eu ia ficar colocando o dedo na bebida. Agora com o coronavírus chora, né? Ficar colocando o dedo nas coisas. Para tratar a água também,
tipo de piscina, essas coisas, não sei se vocês já viram, vocês enfiam um negocinho, aí colocam um indicador para ver qual cor tá a água, e aí ele fala se a água tá boa ou não para você nadar. Eu nunca vi isso também do esmalte, mas eu vou pesquisar. Gente, vamos lá, vamos fazer uns exercícios aqui. Primeiro exercício. Considere uma solução de 0,1 mol por litro de um monoácido forte genérico. Qual é o pH dessa solução? Então, como eu vou achar esse pH? Vocês lembram da regrinha do log que a Lara acabou de explicar? Que é pH igual a menos log de H+. Então, eu sei que 0,1 é igual a 10 elevado a menos 2. Gente, vocês sabem fazer essa transformação? Colocar esse número em notação científica? Sim? Tá claro isso aqui para todo mundo? Vou escrever. Ó, duas casas depois da vírgula, número 2 aqui, beleza? Então vamos lá. Lembra que a Lara falou que eu vou colocar esse 10 a menos 2 entre as chaves e depois eu vou ignorar o 10? Então o pH dessa substância é 2. Difícil, certo? Facinho esse, né? Vamos fazer mais um. Isso aqui é típica questão de Enem. Análise de um determinado afluente de um rio, afluente ao rio, mostra que a quantidade de um H+ presente era igual a 10 a menos 6. Sabendo que é normal encontrar águas de rio entre o pH variando de 4 a 9, determine o pH dessa água. Como o exercício forneceu a concentração, a gente vai fazer a mesma regrinha do pH lá. pH igual a menos log de H+, coloquei o 10 a menos 6, que foi a concentração que ele me passou, dentro das chaves e descobri que o pH era 6. Fácil esse também, certo? Agora vamos fazer um exercício um pouquinho mais difícil. Alguma dúvida nesses dois primeiros? A gente só substituiu na formulazinha, certo? Beleza. Então vamos lá. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 3 mol por litro. Então, gente, se a pergunta fosse qual é o pH do suco de limão? Fácil, né? Vocês saberiam que cancelei o 10, seria 3. Beleza. Qual é o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml? Vamos ver como faz esse. Agora a gente mexeu com solução, ficou um pouquinho mais difícil. A concentração inicial ela era de 10 a menos 3 mol por litro. Isso antes da diluição. Então, eu sei que eu tenho 10 a menos 3 mol de H+, eles também usam esse H3O+, que quer dizer que é a hidrogenação acho que chama, da água. E eles colocam um H+, mas, gente, é a mesma coisa. Se vocês verem H3O+, e H+, é a mesma coisa. Então, aqui ele me fala que eu tenho 10 a menos 3 mol por litro, mol para 1 litro. Então, é isso que está escrito na primeira linha. Só que ele me fala que eu tenho 20 ml. Quanto eu tenho para 20 ml? Eu sei que em 20 ml eu tenho 2 vezes 10 a menos 5 mol de H+ em 20 ml. Regrinha de 3 aqui. Faço a parte. A gente fez 10 a menos 3 vezes 20 e dividiu por 1. Certo? Descobri o valor de x. E agora, o que eu faço? Após a diluição, temos que calcular qual é a concentração final para aí eu achar o meu pH. Então, vamos lá. Eu sei que 2 vezes 10 a menos 5 mol de H+,
tá para 200 ml, que foi o que ele me falou no enunciado lá no comecinho, lembra? Eu tenho 200 ml da minha solução, então é isso que eu vou colocar aqui. 200 ml da minha solução. Só que, gente, a concentração é sempre mol para 1 litro. Então, eu preciso descobrir qual é a minha concentração em 1 litro. Que isso é meio que universal, vai ser sempre mol para 1 litro, certo? Então, o Y vai ser 10 a menos 4 mol de H+ em 1 litro. E agora, como eu vou achar o pH dessa minha concentração, dessa minha solução? Lembra a regrinha do log? O pH da minha solução vai ser 4. E ali era 10 a menos 4, eu cancelei o 10, virou 4 só. Vocês entenderam? Gente, perceberam que esse pH ficou menos ácido? Quando eu diluo, é igual você espremer um suco de limão num copo, misturar com água e tomou. Vocês já espremeram um limão e tomaram ele puro? Não tem um gosto bem azedo, assim, bem forte? E quando você mistura na água, quase não dá para perceber? Foi exatamente isso que a gente fez aqui, tá? Entenderam? Certinho? Beleza. Exercício 4. Esse é um exercício da FUVEST, gente. Eu achei ele bem fácil. Se eu não tiver água, eu só mantenho o que eu achei no outro, só que com mais. Se eu tiver água, eu só mantenho o que eu achei no outro, só que com mais. Não entendi essa pergunta, Tipo Madu. assim, ó. Você achou que o 20 tinha 2 elevado a 10 a menos 5, certo? Aí, Isso. eu me perdi um pouquinho nessa parte. Porque virou 4. Ó, vamos lá. O que que eu tinha antes da diluição? Aqui, o que que eu tô encontrando? Eu sei que o pH só do suco, quando eu tenho ele em 1 litro, vamos supor, eu tenho 10 elevado a menos 3. Eu vou abrir meu vídeo, se trava muito, eu acho. Não, essa parte eu entendi. O que o 2 vezes 10 a menos 5 virou 10 a menos 4. Tá. Aqui a gente então calculou para 20 ml, que é o que ele tinha de suco. Beleza. E aqui o que que a gente fez? Ele falou diluir esse valor. Então eu coloquei o valor da minha solução diluída. Só que eu não posso fazer ele para 200 ml, porque eu sempre tenho que fazer para 1 litro quando ele me pede concentração. Isso nada mais é do que eu falar que o meu pH tá assim, ó. Deixa eu ver. 2, 3, 10 a menos 5, mol. Só que isso aqui não tá para 1 litro, tá para 200 ml. Então é como se ele tivesse para 0,02 litros. Eu sempre tenho que transformar ele para 1 litro. Como eu não tinha 1 litro de solução, eu não posso falar que meu pH é esse. Eu preciso saber qual é o valor do meu pH. 2, 5 mol. Só que isso aqui tá para 0,2 litros. 0,2 litros. Só que eu não posso ter isso. A minha concentração sempre vai ter que ser mol para 1 litro. E aí foi isso que eu fiz aqui. Eu transformei essas minhas 200 ml. Na verdade, eu encontrei quantos mols eu tinha em 1 litro e não só em 200 ml, entendeu? E aí, dessa forma, eu consigo encontrar o pH. Eu entendi, eu tinha me perdido na regra de 3, agora eu entendi. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Exercício 4. Dentre os líquidos da tabela adiante, quais têm o caráter ácido?
Gente, esse exercício da FUVEST é uma puta pegadinha. O que devemos prestar atenção para resolver esse exercício? Primeiro, utilizar sempre só o pH. Eles colocam o pH só para confundir vocês. Se você utilizar só o pH para fazer a conta, na verdade você escolhe. Eu vou utilizar só o pH, eu vou utilizar só o pH. Escolhe um só para fazer a conta. Esquece o outro lado da tabela. Isso isso para tudo. Para qualquer exercício de pH e pOH, se eles falarem assim, calcule o pOH. Calcula o pH e subtrai de 14. Porque senão vocês vão se confundir. Normalmente, as tabelas de pH e pOH, as tabelas de pH são dadas de 0 a 14. Então, de 1 até 6,9 é ácido e de 7,1 até 14 é básico. Se vocês decorarem isso, não tem como se confundir em pH e pOH. Tudo vai ser pH. Se eles pedirem pOH, vocês subtraem de 14, certo? Esse exercício da FUVEST é uma puta pegadinha que eles dão os dois da tabela e vocês têm que saber o que é o que. Então, vamos fazer a conta sempre com o pH, que não vai dar erro, beleza? Lembra da regrinha do log? pH do leite, eu peguei os dados da tabela, então vamos fazer junto aqui. pH do leite, eu vou ignorar o 10, vai ficar só o 7. Então, pH do leite é 7, que é neutro. pH da água do mar, eu ignorei o 10, ficou só o 8. pH da água do mar, então, ele é básico, que é igual a 8. Da Coca-Cola, ignorei o 10, ficou só o 3. Então, o pH da Coca-Cola é ácido. O café, ignorei o 10, ficou 5. pH do café, ácido. Da lágrima, eu ignorei o 10, ficou 7, básico, é neutro. E da água de lavadeira. Vocês sabem o que é água de lavadeira? Alguém sabe aqui o que é? Gente, água de lavadeira é a cândida. Que boa, é hipocloreto de sódio. É água de lavadeira. E ela tem um pH básico. Aí foi isso que eu fiz, resolvi aqui nesses outros slides. Fiz a regrinha do log, que é isso que a gente acabou de fazer. Descobri qual é o pH de cada um. Fácil, né, esse exercício? Dá pra... Eu já contei pra você. Quando vai ser o vestibular da FUVEST? Já tem data? Tem uma técnica infalível para acertar metade da FUVEST. Eu vou ensinar para vocês mais para frente. 45 pontos da FUVEST garantida. Então, então eu tenho tempo ainda para ensinar isso para vocês. Fácil essa questão, né? O difícil era saber qual lado da tabela usar. Se vocês se confundirem em pH e pOH, já era, errou o exercício. Então, vamos lá. Exercício 5. Esse é um pouquinho mais difícil, então vamos lá. Se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 ml de água, o pH da solução resultante será igual a quanto? Gente, pensando no exercício que a gente fez antes, olhando para esse exercício, eu tenho uma solução que ela tem um pH ácido, eu estou adicionando água. O que vai acontecer com essa solução? O pH vai ficar como? Menos ácido, certo? Conseguem ver isso? Eu estou diluindo a minha solução. Beleza, agora vamos fazer as continhas para descobrir qual vai ser esse pH. Primeira coisa, calcular a concentração no pH 4. Lembra que a Lara falou? Vai se aproximar de 7. Não sei se vai se aproximar de 7. Vamos ver como vai ficar. O pH, lembra que a Lara falou que quando eu calculo a concentração, eu pego o valor de pH e substituo no expoente que eu tenho do 10? Então, eu peguei esse pH 4, eu joguei aqui no expoente do 10 elevado e descobri que a minha concentração de íon H+, é 10 a menos 4. Beleza? Segundo passo, calcular o número de mols presente em 10 ml de solução.
Eu sei que eu tenho 10 a menos 4 em 1 litro. Ó, Madu, é a mesma coisa do outro exercício. Aqui eu tenho 1 litro. Só que ele tá me falando que eu tenho só 10 ml. Quanto eu tenho em 10 ml? Em 10 ml eu tenho 10 a menos 6 mols, certo? Terceira coisa, calcular o volume final da solução. Se eu tenho 10 ml de um mais 90 ml do outro, eu vou ter 100 ml, que é igual a 0,1 litro. Gente, isso aqui eu não lembro se eu dei para vocês, mas queria que vocês me relembrassem e eu vou dar na aula que vem com certeza. Concentração é igual a número de mols pelo volume. Vocês já viram essa fórmula? C é igual a N sobre V. Já viram isso? Sim, não? Bom, isso aqui é uma formulazinha muito, mas muito utilizada na química também. Eu não lembro se eu dei junto com a aula de número de mols, mas é uma fórmula bastante usada, então lembrem-se dela, tá bom? Aqui eu quero achar a concentração da minha solução. Eu achei o número de mols aqui. Aqui eu achei o número de mols. E aqui eu achei o volume. Então, eu só vou substituir os valores. Concentração é igual ao número de mols sobre volume. Então, descobri que a minha concentração é 10 a menos 5 mol por litro. E agora, como eu faço para calcular o pH? Qual é o pH dessa solução, gente? Se eu descobrir a concentração, o que eu faço para calcular o pH? 5, exato, Natan. O pH é 5. Eu vou ignorar o 10, vai sobrar o 5, pH é igual a 5. Certo? Tem uns passinhos a mais aí que a gente tomba o expoente, exato. A regrinha do log é só isso, eu tombo o expoente, por isso que cancela o menos com o menos do expoente. Vocês viram isso em matemática? Álgebra, né? Acho que é álgebra. Beleza. Vamos para o exercício 6 do Enem. O Enem adora contar essas historinhas assim, que vai, que toma um repolho roxo, e não sei lá o que mais. Mas o mais importante está sempre no final, então não tem tempo, leia o final que vai estar lá o que você tem que fazer. Utiliza seu indicador ácido base e a escala para determinar o pH da saliva humana e suco gástrico. Tem-se respectivamente as seguintes cores. Gente, para vocês fazerem o exercício do Enem, não é só resolver e fazer continha, vocês têm que ter um pouquinho de noção de vida e ler um pouco. Eu acho que o Enem exige mais conhecimento prévio, assim, de do que isso é, o que isso faz, de questões interdisciplinares do que qualquer outro vestibular. Você pega uma FUVEST, assim, da vida, ela cobra bastante que você decore fórmulas. O Enem cobra que você tenha noção, assim, de vida mesmo. Então, como a gente vai resolver esse exercício? Vamos pensar juntos. Vocês acham que a saliva de vocês é ácida ou é básica? O que vocês acham? Não. É neutra, mas vamos ver o porquê. Ela tem sabor azedo ou amargo? A saliva de vocês tem algum sabor azedo ou amargo? Não, né? Não, então ela não é ácida. Ela tem um sabor pastoso que parece que tem uma lixa na sua boca? Não, né? Tipo, não deveria ter, pelo menos. Então ela não é básica. Então a sua saliva tem um pH neutro. Você, tipo, meu, não tem gosto de nada, né? Então tem um pH neutro. Então a resposta é 7, roxo, que a gente viu lá na tabelinha. Agora vamos pensar juntos sobre o suco gástrico. Alguém aqui já teve refluxo? Ou sentiu aquela azia e aquela queimação no estômago? E ficou com aquele gosto azedo e meio amargo na boca, que deixa aquele bafinho horrível?
refluxo nada mais é do que o excesso do suco gástrico que sobe pela boca. E aí fica aquela queimação, né? Parece que tem algo na sua. Exatamente. Tipo, fica aquela coisa na sua garganta, sabe? Você. Putz, eu não sei nem explicar, mas é péssimo. Esse sabor azedo, amargo, ele é característico do caráter ácido. E uma coisa que vocês. É, por isso que o Enem acaba sendo difícil, para mim é um dos vestibulares mais difíceis que tem, é o Enem, que eu tenho bastante dificuldade com interpretação de texto também. É que eles exigem coisas assim, que vocês saibam que o suco gástrico ele tem um pH que varia entre 1 e 5. Se você faz uma média, ele fica ali entre 2,5 e 3. Então, essa é a pegadinha. Provavelmente no Enem vai ter uma alternativa que ele vai falar assim, rosa e roxo. E vai ter um roxo e vermelho. E aí você vai ter que, tipo, na hora ter essa sacada. Puta, o pH do estômago varia entre 2,5 e 3, então é vermelho e roxo. Para mim, o Enem é um dos vestibulares mais difíceis, que ele tem bastante isso de interdisciplina, mas vocês vão sair dessa. Todos nós vamos. Lembrem-se, o pH varia entre 1 e 5, uma média de 2 a 3, beleza? Exercício 7. Esse é o último que eu preparei aqui, é um dos mais legais. Equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação cuja constante é 2,510 a menos 14. Essa aqui é a formulazinha da ionização da água. Isso aqui acontece uma dissociação da água, né? Que ela libera íons H+, e OH-. E agora ele pede, assinale a alternativa correta do valor do pH da água pura nessa temperatura. E ele me deu que o log na base 10 de 1,58 é 0,2. Gente, se ele me deu isso, provavelmente eu vou ter que usar. Então vamos lá, vamos ver onde a gente vai usar isso. O que ele me deu? O KW. Opa, escrevi errado aqui. O log de 1. Deixa eu arrumar agora. Log de 1,58 é 0,2. E quer saber qual é o pH. Antes de calcular, é necessário encontrar o valor da concentração dos íons H+. Então, beleza. Eu sei que a constante da água, que a Lara até explicou, ela vai ser a multiplicação do H+ vezes o OH-. Então, eu sei que é 2,5 vezes 10 elevado a 14 vezes x. Eu sei que... Gente, quais foram as contas que eu fiz aqui? Vou anotar com vocês. Eu primeiro isso aqui, fiz 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 é igual a x ao quadrado. O que eu fiz depois? Peguei esse x e passei pelo outro lado aplicando a raiz. Então, eu apliquei a raiz de 2,5 2,5 vezes 10 elevado a 14 é igual a x. Gente, por que eu deixei assim para resolver com vocês? O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha conta? Quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso dividir ela em duas. Então, eu fiz raiz quadrada de 2,5 vezes raiz quadrada de 10
elevado a menos 14. Certo? É igual a x. A gente sabe que quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais que tem expoente, eu somo. Então, eu posso falar que isso aqui, ó, 7 mais 7 é igual a 14, né? Então, eu posso falar que isso aqui é 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7. Certo? É a raiz disso. Quando eu tenho raiz de dois valores iguais, um eu vou cortar. Então, esse aqui vai deixar de existir. Qualquer um dos dois, né? Vai deixar de existir. Esse aqui não existe mais. Aí, esse 2,5, o que eu vou pensar? 2,5, que número vezes que número dá 2,5? Bom, ele me passou 1,58, então eu chuto que é 1,58. Aí, para eu tirar a dúvida, eu faço 1,58 vezes 1,58. Se der um número próximo de 2,5, é esse que eu vou usar. Beleza? Facinho essa conta aqui, né? Então, vamos lá. Assim, eu sei que a concentração de H+ é igual a 1,58 vezes 10 a menos 7. Sabendo disso, é só aplicar a fórmula do log. Gente, o log tem uma propriedade que ele faz assim, ó. O log tem essa mesma propriedade do expoente que a gente acabou de falar, da raiz. Eu posso falar que, ó, é log. Opa, o azul ficou péssimo. Ó. Cadê? Eu sei que isso aqui é igual a log de 10 a menos 7 menos o log de 1,58. Sim, já apareceu no 58, já era a dica, Natan. O porquê, outra coisa aqui que vocês têm que prestar atenção. Esse 10 a menos 7, ele foi jogado para antes do sinal de subtração. Isso é a regra do log, ele sempre vai para antes de tudo que tem, beleza? Esse log aqui a gente sabe resolver, sabe que vai cortar 10 aqui. Opa. Sabe que vai cortar esse 10 aqui e vai ficar só o 7. Vai ficar só o 7. E esse aqui, ele me passou no enunciado que é 0,2, né? Então, eu descobri que o meu pH é 6,8. Certo? Difícil, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar tudo liberado, como a gente combinou no final da aula. Todos os exercícios agora vão ficar